Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos. Vamos só aguardar a nossa convidada, que já deve estar por aí já já. Boa tarde a todos que estão chegando. Boa tarde, Cristine. Não está ouvindo? Alguém? Vocês estão me ouvindo? O áudio está ok aí para vocês? Vão me dizendo. Áudio, imagem. Ok, obrigado. Nós vamos só aguardar mais um pouquinho. A nossa convidada já já está entrando para a gente poder iniciar, tá? Nossa convidada já está entrando aí conosco. Olá, Elizabeth, tudo bom? Oi, tudo bem, Carla? Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Também estou ouvindo bem. Bom, Desculpem gente. essas Oi? questões técnicas. Desculpem essas É, questões faz técnicas. parte, né? Faz parte do nosso cotidiano agora, né? Essas questões. É normal. Exatamente. Estamos prontos a isso. Tranquilo. Seja bem-vinda, Elizabeth. Muito obrigada, É, Carla. eu, Carla Mendonça, né, em nome do PGCTA, agradecemos a sua participação aqui, né, a disponibilidade em estar contribuindo com um conteúdo fantástico aí que a gente vai compartilhar hoje, né. Para o pessoal que está aqui, sejam bem-vindos. Eu sou Carla Mendonça, sou nutricionista e mestranda do programa de pós-graduação, né, de Ciência e Tecnologia dos Alimentos da UFRPE. E hoje a gente vai estar conversando sobre Covid e produção de alimento seguro, né? E para essa conversa a gente convidou a Elizabeth Fay, que é professora da do Instituto de Nutrição da UERJ e do PPGAN da Unirio, né? E ela vai estar contribuindo aí com a gente para essa conversa, esse conteúdo bastante fresco, né? Que a gente precisa, tem cada vez mais anseio em se apropriar desse conteúdo, né? E aí eu queria dar as boas-vindas, né, novamente para a Elizabeth, deixar aí um pequeno espaço para você falar alguma coisa de abertura para a gente poder iniciar com as perguntas. Então, em primeiro lugar, muitíssimo obrigada.
pelo convite, pela oportunidade de participar, conversando um pouco com vocês nesse espaço, né, virtual do PGCTA, da Rural de Pernambuco. Então, é uma honra, muito obrigada por essa oportunidade. E vamos tentar conversar aqui um pouquinho, ver o que a gente consegue tirar de bom dessa relação, né, entre a produção de alimentos seguros e a pandemia na qual nós fomos impostos, né? Verdade. Então, Elizabeth, a gente sabe que muito se pergunta, né, sobre a questão do Covid, a área de ciência e tecnologia dos alimentos. E aí a minha primeira pergunta seria: qual a relação entre o Covid e a área de pesquisa da ciência dos alimentos? Então, olhando assim de um ponto de vista um pouquinho mais amplo, né, quando a gente pensa na relação entre essa pandemia e a área de ciência e tecnologia de alimentos, é importante lembrar que agora, no início desse ano, a gente foi imposto, né, a um agente etiológico desconhecido, para o qual a gente não tem imunidade pré-existente, ainda não existe vacina, e houve está havendo ainda uma corrida na ciência em todo o mundo em prol, né, do enfrentamento dessa pandemia. E, de fato, não apenas a área de ciência de alimentos tem contribuído, mas todas as áreas de pesquisa do mundo têm contribuído demais para esse momento, e é interessante observar que houve um crescimento na confiança da pesquisa pela população em geral, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Foi feito um levantamento que, na maior parte dos países do mundo, a confiança na ciência aumentou em torno de 85%. No Brasil, esse número chegou a 89% de aumento de confiança. Então, talvez, se a gente pode falar que houve algo de bom, talvez isso tenha sido um ponto positivo, de perceber como que a ciência é relevante, como só com a ciência a gente vai conseguir fazer esse enfrentamento dessa pandemia. E dentre o rol de perguntas, né, que tem sido feito em relação a como enfrentar a Covid, é claro que não poderiam faltar perguntas ligadas à área de alimentos, principalmente ligada ao tema, né, dessa live, que é a produção de alimentos seguros, que é como que agora, né, eu posso ficar em casa, eu posso, realmente, muitas pessoas conseguiram se isolar, mas eu não posso deixar de comer. Então, perguntas como é que eu posso receber as minhas mercadorias, matéria-prima, como que eu vou proceder agora para manipular esse alimento, no caso do serviço de alimentação, como que eu vou proceder para servir esse alimento? Essas perguntas fazem parte, né, desse anseio da sociedade, de como se portar nesse momento, e todas elas são parte dessa área, né, de ciência e tecnologia de alimentos. E a gente tem conseguido, né, responder essas perguntas. É claro que ainda existem muitas dúvidas, mas várias dessas perguntas já estão sendo parcialmente respondidas. Isso. Isso mesmo. Então, seguindo, né, com essa sequência, muito se pergunta, né, sobre aquela questão, né, mito ou é verdade que o vírus ele pode ser transmitido por alimento? Então, não sei, você poderia estar mostrando aí para a gente se isso seria de fato um mito ou verdade, né? O vírus pode estar sendo transmitido pelo alimento? Então, as evidências científicas que existem até agora, elas apontam que não, que o vírus ele não é transmitido através dos alimentos. Então, dito de outra forma, a gente poderia reformular essa pergunta dentro da nossa área da seguinte forma: o SARS-CoV-2, né, que é o agente etiológico da Covid, ele é um patógeno alimentar? Até agora, as evidências científicas apontam que não, que ele não é um patógeno alimentar e que a contaminação via alimento é bastante improvável. E que a principal via de contaminação se dá a pessoa através da inalação, né, das gotículas, das vias aéreas superiores. É importante lembrar que isso, como eu falei, é o que a gente sabe até o momento. Existem muitas dúvidas, né, ao redor desse vírus. Mas, em microbiologia, a gente não costuma falar em risco zero. Então, como a gente não costuma falar em risco zero, a gente fica ainda pensando assim, então,
se ele fosse transmitido através dos alimentos, que condições precisariam haver para ele conseguir, né, para conseguir contaminar alguém através dessa via? Então, a primeira coisa que teria que ser considerada é, para alguém se infectar através do alimento, ele precisaria passar por todas as barreiras que existem, né, pela acidez estomacal, pelos ácidos biliares, de outra forma ele não conseguiria, e até agora as evidências apontam que esse não é o caminho. E a outra pergunta que vem à nossa mente, quando a gente pensa que não existe risco zero em microbiologia, é: será que um alimento seria capaz de proteger essa partícula viral, de forma a protegê-la desse ambiente adverso e ela chegar no intestino e ali causar algum tipo de contaminação? Uma coisa interessante de ser observada, apesar de todas as evidências científicas apontarem que os alimentos não são uma via de contaminação do Covid, é que já foi isolado SARS-CoV-2 de fezes de pacientes contaminados pelo SARS-CoV-2. E aí veio aquela pontinha de dúvida de: será que existe, será que é possível a contaminação por uma rota fecal-oral do Covid-2? Até agora também, o que se tem apontado é que não seria uma rota de contaminação fecal-oral nesse caso, e sim, talvez tivesse mais a ver com um tropismo, assim como foi no surto de SARS em 2002, onde foi observado o tropismo intestinal. Então, o que alguns pesquisadores já, inclusive, publicaram, né, esses dados, é que aquela proteína AC2, que é um receptor que facilita que o vírus entre nas células epiteliais do pulmão, que elas também estão presentes de forma abundante nas células epiteliais gastrointestinais. Então, talvez através do tropismo, o vírus chegue naquele ambiente e ali ele pode entrar e se multiplicar, mas que não seria via alimento que houve essa contaminação. Então, respondendo, né, de novo essa pergunta, não. Até agora, o que a gente sabe é que ele não é transmitido através dos alimentos. Perfeito. Muito, muito excelente a explicação, né? É importante a gente sempre enfatizar essa questão, porque às vezes as informações elas são pegas por um ponto específico e são vistas de uma forma muito superficial, né? E a sua explicação ela deixou bem, bem clara com relação a esse mito ou verdade, que agora até o momento, para a gente, é um mito, né? Até o momento é um mito. A próxima pergunta seria com relação à questão das embalagens, né? A gente tem alguns estudos que já falam sobre a permanência do vírus na embalagem, quanto tempo ele poderia ficar em superfície de madeira ou de plástico, enfim. E aí a pergunta seria: ele pode ser transmitido via embalagens de alimentos? Ainda nessa mesma linha de raciocínio que a gente vinha, né, na pergunta anterior, também o que os estudos apontam é que é improvável que ele também seja transmitido através das embalagens. De fato, começaram a surgir estudos mostrando, né, diferentes tempos de permanência dessa partícula viral. É importante falar também que até é esquisito, a gente não costuma falar que o vírus ele é vivo, porque ele é uma partícula viral que não tem condições de se multiplicar por si própria, que precisa infectar um hospedeiro e atuar como um parasita para conseguir usar aquele maquinário bioquímico para conseguir se multiplicar. Então, quando o vírus, por exemplo, se ele está presente na embalagem de alimentos, ele é uma partícula viral que, a depender do tempo que ele conseguisse encontrar alguma célula ali para parasitar, que ele conseguiria, de repente, ter a habilidade ainda de se multiplicar. Esses estudos que surgiram mostrando qual o tempo de viabilidade do vírus, eles têm resultados bastante diferentes de um e de outro, e alguns desses estudos, inclusive, eles vêm sendo criticados no sentido de que provavelmente no laboratório, as condições que têm sido utilizadas para verificar o tempo de viabilidade dessas partículas em diferentes superfícies, em diferentes materiais, ele talvez não corresponda à realidade, não corresponda à vida real. Então, talvez aquelas condições laboratoriais permitem que ele fique mais tempo naquela superfície do que, de fato, ele conseguiria ficar. Então, é claro que a gente, nesse contexto de incertezas, a ideia é sempre
tocou em alguma coisa, lava a mão, tenta se proteger de alguma forma, mas que, de fato, a probabilidade de haver essa contaminação é pequena. Mas a gente está vivendo num período de incertezas. Então, na dúvida, a gente vai se precavendo como pode. Das medidas mais eficazes é a lavagem das mãos após tocar alguma superfície, então, conseguir lavar a mão, ter sempre um álcool gel álcool 70, né, a mão, alguma coisa do tipo. Perfeito. Falando aí, como você começou a tocar nessa questão, né, da higiene, que a gente precisa enfatizar bastante com relação à higiene, né? Tudo começa por ela. E aí, quais seriam os cuidados de higiene que você recomendaria, né, com relação aos alimentos? Então, é interessante você falar isso. A gente, esse dia eu estava conversando com outras professoras que trabalham comigo, que também ministram, né, aula nessa área de microbiologia, de higiene e destilação, e a gente estava conversando como parece que essa pandemia ela trouxe um ganho de consciência enorme em relação à necessidade de atender às boas práticas de manipulação de alimentos. Então, parece que a gente, às vezes, fala, lava a mão antes de manipular o alimento, lava a mão antes de comer, é uma bobagem. Agora, parece que todo mundo se deu conta de que isso é importante. Então, as boas práticas, elas sempre foram, provavelmente sempre vão ser importantes para garantir a inocuidade do alimento, para garantir a produção de alimentos seguros. E os protocolos que já eram bem estabelecidos e bem arraigados né, no nosso país, em vários países do mundo, eles continuam valendo para o Covid. Então, essas regras higiênico-sanitárias que já foram bem implementadas para prevenir outros perigos biológicos, ela também serve para a prevenção do Covid. Então, de qualquer forma, a Anvisa, assim como outros órgãos reguladores ao redor do mundo, eles, agora, no início da pandemia, emitiram portarias, emitiram notas técnicas, pedindo uma atenção especial ao cumprimento dessas boas práticas de manipulação. Praticamente o mundo inteiro fez isso com base nos protocolos que foram orientados pela FAO. E o único alerta, diferente do que já existia, digamos assim, foi para ter um cuidado um pouco maior na manipulação e consumo de carne de animais selvagens, o que deveria ser evitado nesse momento. Mas, de forma geral, as boas práticas que a gente já conhece também, esses protocolos de higiene e segurança alimentar no país, eles já têm alguns anos e eles continuam valendo igual agora. Então, talvez o que a gente teve foi um ganho de consciência das pessoas de perceberem a importância. E talvez isso venha como um impacto, um impacto positivo no controle de doenças transmitidas por alimentos. Né? Talvez a gente, tentando se proteger do Covid, agora vai se proteger de outras doenças que, do ponto de vista de alimentos, de transmissão via alimentos, são muito mais perigosos, que são, de fato, patógenos alimentares. Verdade. Eu lembro da minha atuação na área de Wuhan, né, a área de restaurantes e tal, e a gente sempre se pega nessa questão, né, de lavar as mãos antes e após qualquer atividade, e parece que só depois da pandemia todo mundo se deu conta que a mão é um veículo, né, que transporta muita coisa, e só agora é que teve-se importância de fazer a higiene dela. Parece que a gente nunca tratou sobre esse assunto antes. E aí você deixou bem verdade. As boas práticas, elas sempre fizeram, né, a principal função dentro dessa área, é o mais importante, e agora ainda mais, né? Exato. E aí, dentro dessa questão da higiene, sempre se pergunta, né? Quais são os produtos que a gente deve usar? Tem vinagre serve? Eu vou lavar o alimento com o quê? Eu vou utilizar algum detergente específico? Eu já escutei até a pergunta do detergente. Eu vou lavar com detergente? Eu vou borrifar álcool 70 em tudo quando eu chegar e depois eu vou higienizar?
E aí, é sempre esse questionamento, né? E aí eu queria perguntar para você quais são os produtos que são recomendados, as dosagens, né, que são mais que são recomendadas, o que é que você tem a dizer sobre essa questão dos produtos em si, né? Dentro dessa linha, né, de raciocínio que a gente estava conversando, se o consumidor ou o responsável pelo recebimento de matérias-primas no serviço de alimentação, por exemplo, ele quiser fazer a higienização dessas embalagens quando chega na cozinha, se forem embalagens fechadas, pode usar o próprio álcool 70, não tem problema algum. E para a higienização de frutas, hortaliças, vegetais, continua o mesmo protocolo de sempre, né? A gente fala da importância de lavar com água corrente, de fazer a correta higienização, né? A limpeza seguida da sanitização. Um dos produtos dos sanitizantes talvez mais baratos e mais comuns, que há muito tempo é a água sanitária, né? Naquela proporção, na velha proporção conhecida de uma colher de água, deixar aquele vegetais, aquelas frutas em imersão por 15 minutos e depois lavá-los novamente em água corrente. Existem alguns produtos no mercado específicos, né, também para fazer a limpeza desses produtos de hortifruti. E lembrando que, claro, que se o consumidor optar por fazer a higienização desse produto com água sanitária, tem que ter água sanitária usada, um produto que pode ter carregar uma contaminação química ou alguma coisa do tipo para esse alimento. Perfeito. Vou responder a sua pergunta. Respondeu sim. Que sempre, o pessoal sempre, eu já tive pessoas que ligaram para mim, olha, eu estou chegando da feira agora, o que é que eu faço? E a gente continua com os mesmos procedimentos, os mesmos produtos, tudo segue. Agora a gente tem que fazer, de fato, uma boa higiene, né? Seguir o tempo de imersão lá no produto, e lembrar do produto ser um produto que é reconhecido, né? Porque a gente também teve aí na pandemia a questão do álcool 70, que não era 70, enfim, essa questão que sempre existiu, mas que agora na pandemia ela foi aflorada, digamos assim, né? Você sabe que é interessante o que você está falando, que a Anvisa ela emitiu uma nota técnica há alguns meses, não me falei memória, em maio, junho, falando que houve um aumento nos casos de contaminação química, contaminação por produtos químicos nas residências. Isso. Porque está do 8 para 80. Então, se antes nem era importante lavar a mão, agora é importante lavar tudo e colocar muito produto químico em tudo, e isso acabou acarretando uma contaminação química em algumas pessoas através de produtos químicos. Então, parece que está do 8 para 80. Então, esse cuidado que você está falando. A dosagem recomendada, o produto reconhecido no nosso caso, quem faz esse tipo de fiscalização no Brasil é a Anvisa, então, produto reconhecido pela Anvisa, e o produto correto, não tem necessidade de pânico nesse sentido, quando a gente pensa em produção de alimentos, as boas práticas de manipulação, que já são bastante conhecidas, elas continuam servindo para proteger nossos alimentos e garantir que eles sejam consumo. É bem como você falou mesmo, é a gente trabalhar mais a conscientização e o comportamento das pessoas, né? Para, de fato, executar o que precisa ser executado. E aí, puxando um pouquinho para a questão da inovação na produção de alimentos, quais as principais inovações na produção de alimentos que você consegue visualizar assim após a pandemia? A gente sabe que tem muito a questão, dando um exemplo bem simples, né, que a gente vê aí, alguns mercados, por exemplo, fazendo a questão da higienização da pessoa, né, através daquelas barreiras, para poder acessar o mercado. E com relação à produção de alimentos, a gente tem algum estudo ou desenvolvimento de produtos que estejam relacionados à produção de alimentos em si, embalagens que possam estar dificultando, né, sendo mais uma barreira
para esse tipo de contaminação ou outros, né? Então, especificamente ligada a indústria ela, no primeiro momento, houve a preocupação se o vírus está transmitido através dos alimentos. E aí depois as pesquisas no mundo todo começaram a mostrar que não, que essa contaminação é improvável. E aí a preocupação que veio foi de proteção dos trabalhadores, daqueles colaboradores dentro da indústria. Então, algumas indústrias, elas conseguiram adotar de distanciamento seguro dentro de uma linha de produção, de aumentar, por exemplo, a quantidade de álcool gel dentro da indústria, os pontos de sanitização, conseguiram intensificar alguns cuidados no âmbito de higiene pessoal daqueles colaboradores. É importante a gente lembrar que a nossa indústria de alimentos ela é muito forte no país e que, vindo um momento de pandemia como esse, nós não ficamos desabastecidos, né? Houve uma corrida maluca nos supermercados nas primeiras semanas de pandemia, mas nós não ficamos desabastecidos e não paramos de produzir alimentos. Então, a indústria conseguiu fazer algumas adaptações mais ligadas à proteção da higiene dos colaboradores, dos trabalhadores, né? E nos serviços de alimentação, a primeira preocupação também foi essa, como que agora eu vou ter dentro daquele espaço, muitas vezes bastante reduzido na cozinha, um distanciamento seguro, e também algumas estratégias que foram adotadas por alguns restaurantes foi diminuir o cardápio, para enxugar o cardápio, para conseguir ter uma cozinha mais otimizada e mais enxuta, né? Nesse momento que as regras do isolamento social começam a ser flexibilizadas, a grande preocupação agora é como que esse alimento vai ser servido. Porque, de fato, como a gente vem conversando essa live inteira, a probabilidade de contaminação do SARS-CoV-2 através dos alimentos é bastante baixa, mas a contaminação pessoa a pessoa é essa contaminação que preocupa. Então, como que esses ambientes esses serviços de alimentação, que são ambientes que também congregam pessoas, né? Nós somos seres gregários, nós nos congregamos ao redor da mesa. A comida não serve só para nutrir, né? Ela também serve para congregar com a sociedade. Então, como a gente se reúne agora através, né, em torno da mesa? Então, algumas ideias vêm surgindo. O delivery continua sendo apontado como uma tendência que vai continuar crescendo pós-pandemia. Já era imaginado que ele iria crescer, mas não o quanto ele cresceu e o quanto que se estima que agora ele vai crescer. Esse sistema de take-out, né, você tem de pede retido naquele horário combinado. Como eu falei, cardápios mais enxutos para você conseguir ter uma cozinha mais otimizada e uma maior rotatividade das mãos, já que agora eu posso ter menos por vez, digamos assim. Uma tendência de serviços de alimentação que sirvam esses alimentos em espaços abertos, né? Evitar, o que a gente puder evitar de estar em ambiente fechado, com ar-condicionado, seria o ideal, né? Para aqueles ambientes com ventilação artificial, uma limpeza mais intensificada, uma ventilação mais intensificada desses sistemas de ventilação. Alguns restaurantes, eles colocaram como se fossem barreiras literalmente físicas, como se fossem plásticos entre uma mesa e outra, para evitar diminuir a incidência, a circulação de ar entre as mesas diferentes. E todo aquele cuidado, né, de servir os talheres, todos os utensílios protegidos, devidamente higienizados. Então, são algumas tendências. Dentro da área de embalagens que você perguntou, uma tendência que já vinha sendo apontada, que agora continua com mais força ainda, por exemplo, o desenvolvimento de embalagens antimicrobianas. Então, essa seria uma forma de se você tem embalagem que tem um agente antimicrobiano ali naquela superfície, é uma forma de evitar algum tipo de propagação de micro-organismos e, quem sabe, de algumas partículas virais também, de serem hábeis de permanecer por mais tempo ali. Também seria uma tendência dentro dessa área. E eu acho que o grande ganho na minha visão vai ser, eu acho que a gente vai ter um impacto positivo no controle de DTA, pelo menos no primeiro momento. Eu acho que os consumidores, os serviços de alimentação, todos nós acho que estamos mais conscientes da importância das boas práticas de produção e de manipulação de alimentos, e aí com isso
a gente imagina que a gente vai ter um controle melhor dessas doenças que estão tão subnotificadas e fazem parte do nosso dia a dia, a gente às vezes não percebe. Verdade. Eu acho que, a princípio, a gente teve um impacto negativo porque a gente teve que se isolar, né? E aí, conforme a gente foi se adaptando a isso, pôde-se perceber outra situação, que aí é o que você falou, que é o impacto positivo para a gente que trabalha na área de alimentos, porque essa conscientização, ela aumentou absurdamente, né? Graças a Deus. E também atentar a essas questões, como você falou, né? Da contaminação química, porque a gente começou a ter um excesso de uso de produtos e tudo se limpava, tudo se higienizava com excesso de produto. Então, assim, de forma positiva, é essa conscientização das pessoas, né? O consumidor, ele tem uma tendência a ficar mais atento à questão da higiene, né? E também os colaboradores dentro da indústria, dentro dos serviços de alimentação, e essa questão da atenção, né, com os produtos químicos, que a gente também precisa usar de forma moderada, né, da forma que deve ser recomendado e que a gente não precisa ter excessos, né? Exatamente. Eu não sei se tem alguém aqui querendo fazer pergunta ainda. Não sei se temos pergunta aqui, pessoal. A pergunta: a produção de alimentos e o Covid, a gente vai encerrando esse bloco de perguntas. Como você é uma professora, né, de um programa da Unirio, programa de pós-graduação, o meu bloco de perguntas agora vai ser relacionado à forma de ingresso no programa, né, da Unirio. E aí a pergunta seria, que deixaram aqui, a pergunta: qual a forma de ingresso no programa da Unirio em nível de doutorado? Então, é isso. Eu faço parte do corpo docente do programa de pós-graduação em Alimentos e Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio. O Rio de Janeiro tem várias universidades federais. A Unirio é uma delas, é a Universidade Federal do Estado do Rio. O nosso programa está dentro da área de Ciência de Alimentos, da CAPES, e ele, o programa de Alimentos e Nutrição, é um programa que nasceu dentro de uma escola de nutrição. Ele trabalha nesse eixo entre o alimentos e nessa sub-área de alimentos e nutrição. Então, nas últimas, só fazendo só contextualizando um pouco, Claro. nós temos duas linhas de pesquisa no programa, que é a linha de alimentos funcionais. E deixa eu colar aqui. E a linha de processamento, qualidade e valorização de alimentos, coprodutos e resíduos. Então, a gente faz algumas pesquisas, como, por exemplo, análise de compostos bioativos, o desenvolvimento de produtos funcionais, o desenvolvimento de produtos a partir de cereais não convencionais, de plantas alimentícias não convencionais, né, as punks, de frutas regionais exóticas que pouco se conhece. Temos docentes também que trabalham com a parte de análise de ferramentas analíticas de ponta, como as ferramentas ômicas, com o desenvolvimento de embalagens biodegradáveis e de outros biomateriais, com a parte de análise sensorial e estudos do consumidor, para, em cima disso, desenvolver alimentos mais saudáveis. E também uma área que é muito forte no nosso programa é a área de aproveitamento de resíduos agroindustriais, para diferentes fins, para fins biotecnológicos, fins tecnológicos, desenvolvimento de processos fermentativos, utilizando esses resíduos e por aí vai. Tá? Os nossos processos seletivos, nos últimos processos, a gente vem dando uma ênfase maior à construção de projeto de pesquisa, à apresentação desse projeto de pesquisa como parte dessa seleção e a análise curricular desses alunos. Então, nós tivemos uma seleção no início desse ano, antes dessa pandemia, né, alguns alunos, logo após a entrada desses alunos, veio a quarentena, e provavelmente agora a gente vai ter processo seletivo de mestrado e de doutorado
no início do ano que vem, para começar o semestre em março. Então, não temos edital na rua nesse momento, não temos uma data definida, mas provavelmente será isso. Então, a minha sugestão para os alunos que têm interesse em ingressar no doutorado do PPGAN e conhecer um pouquinho o PPGAN, é que entre na página do PPGAN, é PPGAN, Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição, da Unirio. Se jogar no Google PPGAN Unirio, vai aparecer a página, para que vocês conheçam mais profundamente as linhas de pesquisa, quais são os projetos dentro dessas linhas de pesquisa, quem são os docentes que fazem parte desse programa. No site tem cada docente, o link para o Lattes. Então, a minha sugestão é essa, que entrem, quem tem interesse, que entrem no site, procurem os docentes, vejam as docentes da rua, e que entrem em contato, mandem e-mail. A gente também tem, assim como vocês, a gente também tem também estamos no Instagram, então podem tentar entrar em contato através de diferentes mídias que a gente consegue respondê-los. No site do programa do PPGAN tem o e-mail da secretaria, o e-mail da coordenação, e a gente vai ficar muito feliz em receber o e-mail de vocês. Entre em contato diretamente com os professores para começar a construir esse projeto. Quanto antes esse projeto for construído, maiores as chances desse aluno conseguir ingressar e conseguir se apropriar desse projeto, conseguir ir conversando, se atualizando, fazendo uma revisão de literatura em cima daquele projeto para conseguir construir um projeto mais robusto. E ainda, uma outra forma de conhecer um pouquinho o trabalho do PPGAN, existe um simpósio que vem acontecendo já há alguns anos, de forma bianual, que é o Simpósio de Alimentos e Nutrição, o CIAN. Ele acontece de 2 em 2 anos, e esse ano a gente fez uma edição especial totalmente gratuita e online, que está na página do PPGAN no YouTube. Ele já aconteceu agora em agosto desse ano, mas todo o conteúdo do simpósio, ele está disponibilizado no YouTube, então também vocês podem acessar. Ficou um conteúdo bem legal, com edição específica de ciência de alimentos versus Covid-19. A gente conseguir ano que vem, a ideia é que a gente consiga construir e promover novamente ano que vem. Vamos ver o que o nos reserva, porque nesse momento está tudo muito incerto em relação à nossa volta às atividades presenciais. Mas seria, de forma bastante resumida, isso. Se atentem, preencham os alunos que quiserem ingressar no programa e fazer a seleção. Preencham o Lattes com cuidado, coloquem tudo que vocês fizeram na vida de vocês, iniciação científica, qualquer publicação, apresentação em congresso, mestrado, coloquem tudo, porque isso pontua e isso é um critério de pontuação durante a seleção. E conversem com os docentes do programa, que vocês, que os alunos tiverem afinidade, que queiram trabalhar, para começar o quanto antes a construção desse projeto de pesquisa, mesmo que à distância. E lembrando isso também, o nosso último processo queria fazer parte do nosso processo seletivo, poderia ser online, de forma que alunos que moram em outros estados, que não no Rio de Janeiro, conseguissem participar do processo sem necessariamente se deslocar ao Rio de Janeiro para fazer essa seleção no primeiro momento. Perfeito. Para mim, só cortou um pouquinho aqui, e aí eu não sei se vai chocar com a próxima pergunta que foi deixada. Você falou que não tem edital aberto ainda, mas para o próximo processo seletivo já teria, entre aspas, aí uma mudança, que seria essa etapa, essa primeira etapa sendo feita online, correto? Isso foi uma possibilidade que nós ventilamos no programa, e agora, depois dessa pandemia, que tudo se tornou um pouco virtual, mais online, a gente agora, eu acho que se apropriou um pouco mais desses processos de trabalhar dessa forma. Então, a gente não tem edital na rua ainda, não temos uma data marcada, mas provavelmente será isso. Então, assim como nos outros, a maior parte dos programas, de pós-graduação no Brasil, eles também tem uma etapa de proficiência, também tem etapa, não precisam ficar estudados, é uma prova simples, mas é importante para que a gente consiga trabalhar com artigos científicos de ponta, artigos científicos publicados em revistas internacionais, após o ingresso desses alunos no programa.
E é isso. Então, o que nós estamos imaginando nesse momento é que esse próximo processo seletivo ele vai ser pautado em cima desse projeto de pesquisa e do currículo. Né? A gente participou agora há pouco, esses dias a gente submeteu um edital para o CNPq com pedido de várias bolsas, estamos na torcida para que essas bolsas venham, e se as bolsas vierem vai ser bastante bom, assim, é um número legal de bolsas de mestrado e de doutorado que a gente pediu e estamos na torcida aí para sermos contemplados. Que bom. Então, a gente vai se encaminhando, né, para a finalização da nossa live. Eu queria primeiro agradecer novamente, né, Elizabeth, a sua disponibilidade em estar aqui trocando conhecimento com a gente. Foi muito enriquecedor. Tem alguns comentários aqui que o conteúdo foi muito esclarecedor, parabenizando pela sua participação. E aí, para finalizar, né, em nome do PGCTA, da UFRPE, a gente agradece a tua participação, de estar aqui conosco, compartilhando conteúdo, ciência, né? Porque a gente sabe que no nosso país é um pouco complicado fazer ciência, mas a gente dribla tudo isso e através do Instagram, né, como você bem falou aí, o Instagram, o YouTube, todas essas ferramentas a gente consegue trazer ciência para a comunidade, para a sociedade, né, extrapolar todos os trabalhos que a gente faz dentro da universidade para a sociedade. E a gente fica bem feliz, né, com a sua participação. Tem muitos obrigados aqui pela sua participação nos comentários. E vou deixar um espaço para você deixar alguma mensagem para o pessoal, além dessa que você já deixou, né, como orientação para a seleção da Unirio. Acho que é bem importante a gente também comentar, né, quais são esses passos que a gente precisa ficar mais atento na hora do processo seletivo, né? Porque faz toda a diferença. E aí você deu uma explanada bem importante. E aí eu vou deixar a palavra, porque senão eu não paro de falar, para você se despedir também do pessoal. Então, Carla, eu só tenho a agradecer pelo convite. Foi bastante. Fiquei muito feliz quando a Emanuela me chamou. Tenho um carinho enorme por Pernambuco, foi onde eu fiz o meu mestrado, na Federal de Pernambuco com a Manu. Cheguei a fazer algumas disciplinas na Rural, então é um prazer. Parece que é voltar um pouquinho para alguns anos, assim, ficar conversando com o pessoal da Federal Rural de Pernambuco. Então, muito obrigada pelo convite. E a dica que eu posso deixar para esses alunos que se interessarem em conhecer nosso programa e, de repente, fazer doutorado conosco, é que se aproximem, assim, venham, conheçam nosso site, nossas redes sociais, as mídias, né, que agora a gente foi colocado nessa situação de se apresentar mais, de fazer ciência, apresentar a ciência dessa outra forma, que a gente não estava tão habituado assim, independente de qualquer coisa, que entre em contato conosco, que a gente possa conversar e se conhecer para, de repente, fazer parcerias científicas, trabalharmos juntos, independente de qualquer coisa, que a gente consiga se aproximar. Eu acho que se teve um outro aspecto que foi um ganho, né, durante essa pandemia, é isso, é que a gente, eu acho que conseguiu se aproximar uns dos outros. As universidades de uma ponta a outra do país foram aproximadas e parece que agora trabalha todo mundo pertinho um do outro. Antes não era, parece que a gente não estava habituado. Para a gente trabalhar junto, a gente tinha que estar fisicamente juntos. E parece que agora a gente aprendeu a trabalhar um pouquinho mais juntos, mas à distância. Então, isso venham conversar com a gente, conhecer nossas linhas de pesquisa, nossos projetos, para de repente a gente se tornar também parceiros de pesquisa. Ok, Elizabeth, muito obrigada mais uma vez. A gente vai encerrando, porque o tempo da live é curtíssimo, né? Daria para a gente conversar bastante coisa, mas infelizmente o tempo é curto. E aí, mais uma vez, agradecer a todos que estiveram aqui conosco, né? Nesse curto tempo, conversando sobre esse tema excelente.
E boa tarde a todos. Até a próxima. Tchau, Boa tarde. tchau. Tchau.